Essa semana a gente está com o aspecto aí do Sol em Touro, a Lua está na fase de Boza, ou seja, está saindo da Lua cheia e está entrando na Lua minguante. E a gente tem também o fim do Mercúrio retrógrado que se encerra agora na próxima quinta-feira. A Lua está em Escorpião, esqueci de falar esse detalhe. Sol em Touro, Lua em Escorpião e o Mercúrio direto, né, voltando à fase direta, ao movimento direto, agora na próxima quinta-feira, dia 25. Então, o Jornal Astrológico diz o seguinte: essa semana vai trazer à tona um maior desejo por renovação, embora também nós possamos sentir mais sensíveis e vulneráveis do que o normal. Nós vamos atrair uma certa necessidade de aprofundar em questões emocionais mais complexas. Vamos estar com o nosso emocional mais à flor da pele por conta da energia de Escorpião, né? A Lua que fala do nosso emocional, né? A Lua é a maneira como nós lidamos com as nossas emoções. Com essa energia de Escorpião, isso vai estar mais à flor da pele, mais intenso, né? O Escorpião que ele é passional, né? Ele é emocional. Bem, mergulhar em nosso interior fará com que nós entendamos melhor essas emoções, favorecendo o autoconhecimento através de uma imersão em nosso mundo interior e em nossas sombras. Inclusive, eu não falei sobre a intenção da semana, mas nessa semana, nessa meditação de hoje, eu convido você a refletir sobre qual é o seu lado sombra, o que é que você precisa iluminar no seu lado sombra. Essa é a reflexão, a energia que nós vamos trabalhar na live dessa semana. A partir de quinta-feira, né, nessa quinta-feira, dia 25 de abril, Mercúrio volta ao seu movimento direto, então ele sai do famigerado Mercúrio retrógrado, né? E você começa a ter um caminho mais livre para os seus projetos desejados. Tenha certeza de que você estará muito mais sensível e capaz de entender o que a espiritualidade deseja para você. Olha que interessante, Mercúrio retrógrado nos convida a olhar para aquilo que a gente varreu para debaixo do tapete, que a gente não quis olhar, né? Que a gente não quis encarar. Então, nessa semana, o Mercúrio voltando para o movimento direto, ele começa a acelerar as suas realizações, os seus projetos, aquilo que não estava andando, né? Aquilo que você não deu atenção. Então, como é que foi a sua fase aí desses dias do Mercúrio retrógrado? Você cuidou da poeira que estava embaixo do tapete? Você fez uma faxina geral na sua casa? Ou você negligenciou a sua própria sombra? Você teve dificuldade de olhar para ela? Essa semana traz na área afetiva emoções, né, para quem é um casal ou para quem está solteiro procurando um relacionamento, né, na área afetiva as pessoas vão sentir emoções com uma maior profundidade e com mais disposição para compartilhar as suas vulnerabilidades. Então a gente vai estar com o coração mais aberto, né? A gente vai estar mais vulnerável e vamos compartilhar isso com os outros, né? De novo aí falando da questão das nossas sombras, né? De trazer luz para as nossas sombras. Por outro lado, a intensidade das emoções negativas, como ciúme, desconfiança, também podem aumentar, então é importante você manter uma comunicação clara e honesta. Essa coisa do escorpião ser muito passional, né? Apegado demais, às vezes um pouco controlador, de querer que as coisas sejam do jeito dele, né? Especialmente aí nas suas dinâmicas afetivas, né? No relacionamento. Então você pode trazer um pouco dessa energia controladora, desconfiada de escorpião nessa semana, por isso o Jornal Astrológico fala de você manter uma comunicação clara, você dizer ao outro aquilo que você está sentindo, aquilo que te incomoda, estabelecer seus limites, né? Buscar aí ter um equilíbrio entre o dar e o receber, o equilíbrio a partir da sua comunicação. O caminho está se abrindo para o seu progresso e para o seu sucesso. Mas para isso acontecer, é preciso você programar direito os seus próximos passos. Muitas pessoas estão tendo sua vida transformada graças a essa mudança de chave promovida pelo Sol em Touro com a Lua em Escorpião e o fim do Mercúrio retrógrado. Muito bem, mudanças de chave, né? Falando um pouquinho aí sobre essa questão da nossa luz e da nossa sombra. Lembre-se que tudo no universo é polaridade, né? Como uma pilha, a energia ela tem o lado positivo e o lado negativo. E nós, como seres energéticos que somos, né, tudo que existe, que tem matéria que eu posso tocar, tem energia. Eu, como um ser humano, também sou um ser energético, também vibro a luz e vibro a sombra, assim como o barulho e o silêncio, o positivo e o negativo, o claro, o escuro, a abundância e a escassez, tudo são polaridades, né?
Na política, por exemplo, a gente tem um ótimo exemplo aí de polaridade, a direita versus a esquerda, o certo versus o errado, nós versus eles, eu versus o outro, né? Então, não há, pessoal, para a espiritualidade, não há julgamento. Tudo é energia. Nós, como seres humanos evoluídos, com as nossas crenças limitantes, com os nossos emaranhados, né, com os nossos desejos, o nosso ego, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente tem ambições, a gente tem desejos. Segundo Freud, somos seres desejantes. Então a gente caminha numa certa direção, né, para tentar manifestar nossos sonhos, né, seja na família, no trabalho, nos relacionamentos. Mas a gente vai tropeçando nessa jornada evolutiva, a gente vai tropeçando nas nossas sombras, né? A semana está nos convidando a olhar para as nossas sombras. O que você tem aí na sua sombra? Você é uma pessoa controladora? Você é uma pessoa ambiciosa demais? Você é uma pessoa cética? Você é uma pessoa que só olha para si mesmo? Ou só faz muito para os outros e se esquece de si? Você tem dificuldade de dizer não, né? Onde é que está a sua sombra hoje? A gente precisa se acolher como seres humanos e perceber que nós não somos só seres de luz, né? A gente também erra, a gente julga, a gente entra no certo e errado, a gente acha que o outro, quando o outro não está compactuando das mesmas ideias que nós, a gente tende a se afastar, né, a julgar, aquele ali não presta, isso para mim não funciona, eu não penso dessa forma, né? Então, a gente precisa jogar luz na nossa sombra. Começa a pensar que não há julgamento certo e errado. É uma questão meramente que nós humanos nos colocamos, né? Quantas ideias você já julgou serem certas no passado? E hoje, com a sua evolução, com a sua experiência, com o seu crescimento, hoje você entende que não era necessariamente assim. Você aprendeu uma coisa nova, você está fazendo algo diferente, você pensa de uma outra forma. Então, na nossa jornada, a gente está sempre mudando as nossas ideias, né? Ressignificando crenças limitantes, desconstruindo ideias retrógradas, né? Se a gente olha, por exemplo, para a nossa sociedade num todo, né, num coletivo, o quanto a nossa sociedade tem evoluído, né? Especialmente com as redes sociais. Você olha, por exemplo, para a nossa história. As mulheres, até pouco tempo atrás, a sociedade achava que era ok, que era certo, que as mulheres não podiam votar, não tinham acesso, né, ao voto. A mulher tinha que ficar em casa fazendo comidinha para o marido, né, e ser mulherzinha do marido, e tem que ser criada para ser uma boa mulher, não podia ter uma carreira, não podia lutar pelos próprios sonhos, não podia ser quem é, né? A minha avó, por exemplo, contava na geração dela que elas eram criadas assim, tinham que fazer curso de corte e costura, tinha que saber cozinhar, tinha que ser uma boa dona de casa. Esses eram os valores da época. Na época da minha avó, uma mulher separada é uma vergonha para a sociedade, né? Como é que você se separa no seu casamento? Não, tem que ficar ali, infeliz naquele casamento ali a vida inteira, né? Porque é feio, mulher sozinha no mundo é feio, né? Então, a nossa sociedade foi construindo valores de certo e errado e isso foi mudando. Hoje em dia a gente entende que as relações elas existem pelo tempo que tem que existir, que não são contratos vitalícios, que a relação tem que fazer sentido para os dois, a relação tem que ter sintonia energética, tem que ter compatibilidade, as pessoas têm que querer ir numa mesma direção. E se essa relação, por exemplo, não faz mais sentido para mim, eu tenho que buscar ser feliz de uma outra maneira. Eu me despeço daquela relação, eu encerro aquele ciclo com gratidão, com respeito, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu evoluí. Mas a consciência evoluiu, a consciência quer ir numa outra direção, então caminhe, né? Quantas pessoas estão infelizes numa relação a dois, se sentindo sozinhas, porque carregam em si esse valor de o que é que o outro vai pensar, né, se eu me separar. Como é que eu vou encarar a sociedade, os meus amigos? Então, eu trouxe esse exemplo da minha avó aqui para você entender que as nossas sombras, elas são meramente construções de ideias, de crenças limitantes. Você construiu isso em você, você entrou nessa frequência, né? E um exercício de meditação, por exemplo, se conectar com a sua espiritualidade, trabalhar a sua energia, você vai buscar evoluir como pessoa, como espírito, como indivíduo, como um todo, né? E perceber que não há certo e errado. O que há são frequências, né? É a sua energia que tem que mudar. Para de querer mudar a energia dos outros, você não tem o poder de fazer isso.
Então para de reclamar da sua mãe, do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de quem quer que seja, né? Essa situação que se apresenta para você no seu entorno, ela é reflexo da sua própria energia. Então a pergunta que você precisa se fazer é: o que é que eu posso mudar dentro desse contexto, né? Esse problema que eu estou no trabalho, como eu posso mudar em relação a ele? Como eu posso ficar menos reativo? Como eu posso vibrar o meu valor? Como eu posso me posicionar diante das pessoas? Lembra que cada um só dá ao outro aquilo que tem em si? Então, para você se posicionar dentro de uma relação, qualquer que seja essa relação, primeiro você tem que estar com a sua energia em equilíbrio. Você tem que ter certeza dos seus valores, da sua consciência, do seu caráter, que direção que você quer ir, que caminho que você quer tomar, o que faz sentido para você, e sair desse lugar de certo e errado, né? Ah, porque o fulano foi fazer faculdade de medicina, porque a mamãe e o papai disseram que ele só seria feliz se ele fosse médico, né? E aí passou na medicina e está lá infeliz na medicina porque não era isso que ele queria fazer. Ah, porque o fulano quer fazer concurso, porque ele quer garantia, ele quer ter certeza do que o dinheirinho dele vai estar ali todo mês. Mas ele faz uma coisa que ele odeia, aí ele entra em depressão e o dinheiro que ele ganha vai todo para remédio, para tratamento, né? Então, vamos parar com esses tenquês, né? Vamos sair desse... O que são os tenquês, né? Você tem que fazer algo, você tem que se casar cedo, se formar, você tem que comprar um apartamento, você tem que fazer uma viagem internacional por ano, se você casou você já tem que ter filho, né? A gente vai construindo esses tenquês e é aí que moram as nossas sombras. Então começa a jogar luz nas suas sombras, começa a questionar por que você tem tomado certas decisões na sua vida. Você está se pautando em agradar os outros, a aprovação do papai e da mamãe, a aprovação do chefe, a aprovação do marido. Você vive em função da aprovação do outro e cadê você nessa história, né? Onde é que está os seus sonhos, o seu desejo, a sua energia, a sua evolução? Você está caminhando na direção da sua missão de alma, daquilo que te gera vida e traz propósito? Então, tudo isso é importante você olhar nessa semana, trazer luz para a sua sombra. Para de achar que pelo fato de você ser espiritualista, ter uma religião, seguir uma doutrina, fazer uma meditação por semana, você é só um serzinho de luz, você não pode sentir tristeza, você não pode sentir raiva, você não pode brigar com ninguém, né? Todas as emoções são legítimas, todas as frequências, a gente acessa todas essas frequências. Mas a nossa inteligência emocional, a nossa evolução se dá pela maneira como eu reajo e como eu sou resiliente. O que é ser resiliente? Você está aqui em pé, ó, e aí vem uma ventania e te entorta, né? A ventania é um problema, um conflito, algo que você não sabe como resolver. Mas a sua resiliência está em retornar para o seu eixo, né? Retornar cada vez mais rápido. Então, isso é ter inteligência emocional. Você não pode mudar os problemas e os conflitos que estão acontecendo ao seu redor, você só muda a si mesmo. Não adianta enlouquecer, se você não tiver a cabeça no lugar para resolver o que quer que seja, você não resolve nada, né? Então, começa a olhar um pouco mais para as suas sombras, começa a jogar luz para elas, começa a se acolher, a parar de se culpar, a parar de se pautar pelos outros, a sair do certo e errado, o que é aquilo que a sociedade acha que é certo ou que é errado, né? Começa a se colocar mais em primeiro lugar. O seu equilíbrio entre a luz e a sombra, ele depende de 4 fatores essenciais. E eu quero te explicar sobre cada um desses fatores. Eu gravei 4 aulas gratuitas e online com meditações energéticas, práticas de viagem astral, práticas de limpezas dos chakras, práticas de cocriação, que eu quero te entregar de graça em 4 aulas no seu WhatsApp. Para acessar essas aulas, se você está vendo na reprise, você pode clicar aqui nos comentários e escrever a palavra desafio, que você vai receber o link das aulas. E para quem está ao vivo comigo agora, você pode entrar lá no meu link da bio. Rafa, o que é link da bio? Você vai entrar no meu Instagram, no @viaenergia. O link da bio é esse link azul que está aqui bem na minha página inicial. Entra lá e você vai acessar os 4 pilares fundamentais para o seu equilíbrio emocional. Faça as aulas, tem muito conteúdo teórico de valor, tem muita meditação de valor também na prática, tudo de graça, tudo online, só que são apenas 50 vagas por dia. Eu tenho poucas vagas, agora já são 9 da noite, eu tenho poucas vagas disponíveis. Então, visita lá o link da bio e se cadastra para receber as aulas no seu WhatsApp, porque já as vagas expiram e aí meu direct enche mensagem: Rafa, não consegui entrar, acabou a vaga, e agora, como é que eu faço?
clica lá e visita o nosso desafio Ansiedade Zero, onde eu falo desses 4 pilares para o seu equilíbrio emocional.